E aí, turma, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Investir Maratona. Estamos aqui mais uma quinta-feira, eu, Thiago, passando conteúdos para vocês sobre investimento. Vamos fazer o quadro já tradicional aqui, para você que acompanha o Investir Maratona, o tiro curto, onde eu apresento uma empresa para você, a gente faz um estudo simplificado para você conhecer alguma empresa nova, geralmente sempre empresas de valor. Hoje a gente vai falar de uma empresa que provavelmente você não conhece aqui brasileira. A gente já falou desse segmento aqui no canal, mas quando a gente faz vídeo sobre o mercado lá do exterior, então a gente falou das Zoetis. Hoje a gente vai fazer uma empresa desse mesmo segmento de saúde animal, porém brasileira, a Ouro Fino. Uma empresa que está estrategicamente bem colocada para esse segmento, porque está aqui na América Latina, grande produtor de animais de produção que a gente fala, né? Vacas, porcos, frangos, então ele está nesse setor de animais para produção também. Então uma empresa que está bem posicionada, fabricante de vacina, antiparasitários, antibióticos, entre outros produtos. Então uma empresa já listada na bolsa há aproximadamente 7 anos, pouco conhecida. Então ela é saúde animal e hoje a receita dela está assim, dividido dessa forma. Animais de produção, que a gente fala, a gente acabou de dizer o que é, né? Então vacas, porcos, frangos. 74% da receita dessa empresa vem dessa linhagem. 14% dos animais de companhia que a gente fala, então são nossos pets que ficam em casa, né? Cachorros, gatos. Então 14% apenas da empresa vem dessa área aqui o dinheiro e 12% de exportação. A empresa já exporta para aproximadamente 15 países diferentes. Então uma empresa ainda começando, né? Na verdade antiga, de 34 anos, mas começando a crescer, começando a expandir de uma forma mais agressiva. Ela tem interesse muito grande de crescer no segmento de animais de companhia, que a gente fala, por quê? Porque a margem é maior, né? É mais ou menos uma margem de 70%, é uma margem bem grande esse setor como um todo. Então, uma empresa querendo crescer aqui. Ela só tem 14% da receita oriundo daqui. Se ela conseguir, né, aumentar essa faixa, ela vai conseguir grandes resultados para você que vai ser acionista, se ao final desse vídeo e com o seu próprio estudo assim desejar. Outra coisa interessante, a empresa investe 6 a 7% do faturamento dela em pesquisa e desenvolvimento. Ela tem que investir pesado, é um setor que demanda essa energia dela, até porque ela concorre com gigantes, né, do setor mundial farmacêutico. Então ela precisa sim desenvolver novos produtos, desenvolver novas tecnologias, senão ela fica para trás. É até um risco dela, né? Um risco que você tem que considerar quando vai investir, é que já existem grandes concorrentes mundiais no setor. Ela tem o interesse de ser a maior da América Latina e está trabalhando para isso. Como eu falei para vocês, tem grande interesse em aumentar aqui, porque aqui ela vai aumentar a margem, aumentar a lucratividade. Então, na segunda etapa do vídeo, a gente vai apresentar agora os números do Ouro Fino para você se aprofundar um pouco mais, depois você estuda um pouco mais, você verifica se essa empresa pode sim se encaixar na sua estratégia de investimento. Turma, vamos se aprofundar então no estudo simplificado da Ouro Fino. Então a gente vai utilizar sempre os sites aqui, Status Invest, o Fundamentei. A gente vai ver a apresentação também da empresa que eu peguei lá no site da empresa na relação com os investidores. Então uma empresa que tem 7 anos já de mercado, né, aberto na bolsa. A gente vê um crescimento da receita aqui, né, da empresa. Então uma empresa que em 2014 tinha uma receita de 327 milhões. E a gente foi vendo um crescimento, 2020 já chegou na casa dos 730, mais que dobrando, e nos últimos 12 meses chegando a 845 milhões de receita, né? Obviamente que não adianta nada ter receita alta se não tem lucro, então vamos aqui para a linha do lucro. A empresa que vinha num crescente, 2016 teve uma linha de prejuízo, depois a empresa retomou o crescimento, então a empresa saiu de 38 milhões de reais, hoje batendo a casa nos últimos 12 meses 118 milhões de reais e no último ano 89 milhões de reais, né? O EBITDA também robusto da empresa, então ela sempre teve resultado operacional, até no ano do prejuízo, né? Ela teve um resultado baixo, mas teve positivo um resultado operacional. Vamos dar uma olhadinha no Fundamentei, que tem alguns detalhes mais mastigados da empresa. Então, empresa do novo mercado, 100% tag along e 14% free float, né, que está no mercado aí disponível para a gente ser sócio. Quando a gente vê aqui, ó, olha só, né, nos últimos anos, aí nos últimos 7 anos, ó, muita oscilação da companhia, né? A gente teve altos e baixos,
Então, no longo prazo ainda é uma empresa que ainda não deu resultado, apesar de 7 anos aí, como eu falo, né, IPO como é perigoso, né, a gente não tem muita assertividade ainda, mas agora passado já, né, 7 anos, a gente começa aí a analisar com mais propriedade, 3 anos, 4 anos, 7 anos acho que já dá para começar a pensar em ser sócio dessa empresa, né. Então, ó, uma empresa que está na casa dos R$ 28 hoje e quando abriu estava 26, então muito próximo do valor de abertura, e a empresa cresceu bastante nesse período, né, lá quando ela abriu ela não tinha os resultados de hoje. Então vamos ver aqui como a gente já viu, né? Receita crescente, EBITDA, né, sempre positiva, a gente teve a questão do prejuízo ali em 2016, dívida, né? Olha aqui em 2016 como era alta, ela veio melhorando aqui, né? Dívida líquida sobre EBITDA, hoje na casa dos 1,2, uma dívida bem tranquila, né? Sem grandes riscos. Fluxo de caixa CAPEX positivo, 2 anos negativos, né? Sendo um dos anos aquele ano que ela foi bem mal. Então, uma empresa aí que tem mostrado resultado, teve um lucro, ela não é aquela empresa redondíssima, né? Mas também é uma empresa aí interessante, uma empresa que vem demonstrando melhorias e está num segmento muito interessante, né? Isso que é o mais bacana da empresa. Então aqui o site da empresa, eu vim aqui na área de investidores e consegui essa apresentação aqui de agosto de 21 para a gente conhecer um pouco mais da companhia. Então, empresa já de 34 anos de história, fundada em 1987. Então, aqui alguns marcos dela, né? Entrado no mercado de pets, ela entrou só em 2000 nesse mercado, que é o mercado de maior margem, que ela está querendo crescer bastante. Então, apesar de ter 34 anos, no mercado onde tem assim mais lucro, digamos, maior margem, ela entrou em 2000. Então, ela está há cerca de 21 anos, né? Vacinas da febre aftosa, aí ela abriu bolsa, abriu no mercado em 2014, só 7 anos, né? Aqui começou a intensificar a exportação, foco principal México e Colômbia, uma inauguração de uma planta de biológicos, lançamento da vacina de circovírus e execução de planejamento estratégico e evolução de cultura organizacional, né? Uma empresa então que está ficando mais, digamos, melhor gerida, né? Se preocupando com a sua gestão mais claramente, né? Querendo crescer bastante. Então, um mercado gigantesco, né? No mundo de saúde animal, na casa aí dos 30 bilhões, hoje, né? 2021, 36 bilhões de dólares, um mercado altíssimo, né? Em valor. No Brasil, então, aqui a distribuição do mercado, né? A gente tem aqui o que eles chamam dos animais produtivos, mas aqui o mais na parte de os bois, né? Vacas, 51% desse mercado, frangos, 14% do mercado e porco, 12% do mercado de produção que a gente fala, né? E o mercado pet, então, tem 22% do mercado. E é assim que a empresa, né, enxerga esse mercado. O mercado brasileiro, então, no valor de 7,6 bilhões de reais, um mercado bem menor, que tem muito potencial de crescer, né? Alguns destaques aqui, vetores de crescimento. Então, quando a gente dá uma olhada, né, comparando aqui o gap entre o mercado americano e o brasileiro, então a idade do animal e o peso da carcaça nos abates em meses. Então, lá nos Estados Unidos, a engorda é muito mais acelerada, né? Em 18 meses, o peso da carcaça aqui 635 quilos, eu acho que é isso mesmo que ela quer dizer, né? E 36 meses no Brasil para chegar em 270, então tem um potencial muito grande de aumentar aqui esse valor, né? E o crescimento populacional também, né? O crescimento populacional no mundo faz com que precise de mais carne, precisa de maior saúde para esses animais, para ter sanidade, esses animais de produção que a gente fala. O custo, então, por exemplo, que é gasto com um animal de produção é cerca de 3 a 4% do valor, né, da compra desse animal. Então, quanto mais gente precisando de comida, mais animais, mais tem que se cuidar da saúde desses animais para não ter perda, né, esse produtor. E é um mercado que tende a crescer bastante. Vetores de crescimento aqui dos pets mais, né? Então, para vocês terem ideia, a penetração pet no mercado americano e brasileiro, aqui 38%. O gasto por animal no Brasil e nos Estados Unidos, né? $321 no Brasil e $76 aqui no Brasil. Apesar de já no Brasil gastar bastante, né? Mas é um mercado então que tem muito a crescer e ainda crescer mais ainda no Brasil. Então, um segmento que a empresa está de olho muito forte, né?
Aqui o portfólio, então, vacinas, antiparasitários, antibióticos, terapêuticos, nutricional e outros. Então a gente vê aqui a questão de exportação, né, que equivale a 12% da receita. O mercado pet, 14% da receita da empresa vem desse mercado, ela quer subir bastante, né, sendo aqui os terapêuticos o 17%. E aqui o que eles dizem animais de produção mesmo, né, 74% da receita. Então a empresa quer crescer aqui para subir a margem dela, né, ter maior margem em relação à receita dela. Alguns dos produtos da empresa hoje, né, vendido no Brasil inteiro e também no exterior. Alguns lançamentos recentes de produtos. Posição de liderança hoje no mercado brasileiro. A empresa está em 4º lugar no ranking de saúde animal. Ela é um dos maiores players de mercado, mas ela quer crescer nesse segmento, né? Então, soluções para produtividade. Aqui é uma ideia de volume de clientes. Então, empresa com 4 mil clientes, bem diversificado, né? Revendedores aqui, como que é, né? 55% do mercado está com revendedores, 18% cooperativas, 16% outros que a gente fala, 2,9% são produtores diretos rurais que compram e 7,3% a indústria agro. Concentração de clientes, o top 10 deles, né, tem 25% da receita, é bastante, né? Só que você vê bastante diversificação. O top 5 tem 18% da receita da companhia, o top 3, 13% da companhia, né? Então, sim, é um pouco, não é tão pulverizado, esses 7.067 clientes. Então, o top 3 tem 13% da receita. Se um deles sair, tem um impacto grande na receita da empresa, é uma coisa a ser pesada. E aqui o modelo de comercialização, né, da Ouro Fino versus os concorrentes. Então, concorrentes passa por distribuidores e chega às revendas agropecuárias. O Ouro Fino faz esse canal direto. Então, essa é a empresa que a gente queria apresentar aqui para vocês hoje. É uma empresa ainda, né, com alguns pontos aí para a gente acompanhar, mas eu acho que sim, dá para começar a pensar em ser sócio dessa empresa. Ela apresenta lucros de certa forma consistentes. Ela teve um prejuízo ali num ano, mas dos 7 anos ela teve 1 ano de prejuízo. É um segmento de crescimento, é uma empresa ainda que está se estruturando, então tem um potencial grande para melhorar a questão de gestão e, por consequência, diminuir os seus custos, melhorar a sua lucratividade. Então, uma empresa que está passando por esse processo agora é uma empresa com potencial, então para a gente ficar de olho. Segmento interessantíssimo, né, de saúde animal, empresa com potencial de crescer alto. Então essa era a empresa que a gente queria apresentar para vocês hoje no Tiro Curto. E o nosso mantra de todo vídeo que não pode faltar nunca: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.